Vamos lá, galera. Vamos esperar aí o nosso amigo Tadeu entrar aí na live. Hoje a gente vai falar de alimentação, né, doenças e criação. Obrigado aí, Criatório Recanto, Fagner, Valmir, Francisco, Rony. Obrigado pela presença aí na nossa live aí. Danilo Moura. Vamos aguardar. Galera, só para lembrar, tá? Amanhã, às 7 horas da noite, a gente vai ter a live com o Zé Sérgio, tá? Zé Sérgio do Criatório Broto, né? Então, 7 horas da noite amanhã, todo mundo aí marcando presença aí na live do Zé Sérgio. Falou? Vamos aguardar só o Tadeu aparecer aí pra gente tá começando aí. Obrigado aí, Adriano Menezes, Veren Batista, Cremonese, Fernando, Cremosi Fernando, Dudu Rações. Show de bola, Valmir. Show de bola. Vamos esperar o Tadeu entrar aí, tá? Só lembrando aí a galera que tá entrando, que amanhã às 7 horas da noite a gente vai ter a live aí com o Criatório Broto, tá? Sábado que vem vamos ter a live com o Criatório AS, né? Do Alexandre Siqueira, né? E... desculpa, falei errado. Sábado que vem vamos ter a live com o Criatório Moriá, né? E domingo com o Criatório AS, que é Alexandre Siqueira. Até agora Tadeu não apareceu. Vamos esperar que ele vai entrar. Vamos lá. Obrigado aí, galera. Duarte, grande amigo, Duarte, ó. Ó, Duarte, fiz a barba hoje. Ó, tô chique demais. Falhou aqui, minha esposa falou: ih, a barba tá falhada, vai aparecer na live assim. Tem problema não. Vamos que vamos. Fala, mestre! Opa! Pera aí, só ajeitar o celular aqui, pera aí um minuto. Ajeita aí. Tá com a capinha na frente aqui, ó. Aí, tá dando pra ver de boa aí? Agora tá show, pô. Oh, e aí? Como é que tá? Beleza? Show Bom de demais. bola. Tamo aí de novo. Tamo de Ó, o novo aí, criador do ar. a pedido dos amigos Ó. aí, né? Tadeu voltou pra tá falando um pouquinho mais aí. Ó, fiquei contente, cara, bem contente aí. Bacana. É um prazer estar aí fazendo parte aí dessas lives aí. Só fera, né, meu? Só tem fera aí. Eu tô acompanhando as outras todas. É, Vitão Alguma falou coisa, dos curiosos dele. alguma coisa de boa a pandemia serviu, né, meu? As lives Isso é aí verdade. estreitou bastante, cara. Estreitou pro povo conhecer a gente, conhecer os outros criadores, Sim. foi muito bom. Essa pandemia tem que servir para alguma coisa mesmo, né? A gente conheceu vários criadores aí, né? A história de cada um Verdade. pouquinho, né? Mas É. vamos lá. Olha o criador, o Verinho aí, é o homem do Paracambi, hein? É, Verinho, é. Duarte, criador Duarte, tá sempre acompanhando a gente. Duarte, eu não esqueci do CD dele não, viu, Duarte? Pode ficar tranquilo que nós vai ajeitar esse CDzinho pra fibra aí. Ah, Duarte é bom. Mas vamos lá, Tadeu. Bora. Tadeu, vamos começar hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho de alimentação em geral para criação. Ó, Sidney, alimentação, cara, não tem segredo, né? Basicamente é o que a turma
Faz mesmo hoje em dia, cara. Mistura de semente. O grit mineral é extremamente importante, um grit de qualidade, por causa da digestão mecânica. Quem usa semente, principalmente, tem que fornecer. Um ossinho de ciba do original na gaiola é muito bom. Extrusada e farinhada, não tem segredo. Eu, na minha opinião, eu sou meio contra essas coisas mais natural, ficar bom no milho verde, couve. Não que isso faz mal para o passarinho. Questão de manejo, às vezes a gente tem muita gaiola, às vezes a gente atrapalha um pouco na higiene, milho fica respingando, mas quem tem tempo integral de estar acompanhando a criação, podendo fazer isso de forma correta, trocando todo dia, limpando, é show de bola também. Mas eu acho que a parte básica é isso aí. Aí tem ou a pessoa parte para o uso da extrusada complementando a semente ou somente para a extrusada. Como eu falei, eu estou partindo para o uso da extrusada. Por quê? Porque eu tenho acompanhado muito a canaricultura, eu tenho grandes amigos, são referência até fora do país, e na canaricultura já é uma realidade. Muito sucesso na criação, gente criando com farinhada seca, extrusada e água, mais nada. E criando tão bem quanto criava com semente. Eu acho que é questão de adaptação, insistência. Talvez na primeira temporada elas não acostumam, elas vão adaptando. Aí esses passarinhos que vão nascendo nesse manejo já está adaptado. Se você criar um filhotinho e dar só extrusada para ele, ele vai ser show de bola, filho. Ele vai acostumar, ele não vai conhecer a semente, né? A extrusada, o Tadeu, ela tem mais proteína, mais... Ela é completa, né? Ela é balanceada. Já na semente, normalmente é difícil você ver aquele passarinho que pega a mistura de semente e come toda certinho. Não, eles escolhem os painhos que tem mais óleo, aí deixa o alpiste de lado e fica jogando aquilo tudo fora, sabe? Chegou numa época que eu já tava estressado com isso aí, cara, e eu tava dando só o piste. Aí hoje não, hoje eu fiz a transição. Até tem um amigo que perguntou, Rony, como que eu fiz a transição? Cara, insistência. Insistência. Em um mês eu consegui. Eu coloco, misturo meio a meio com a semente, vou dando. A partir do momento que eu deixo ele secar, eu não fico trocando comida todo dia não, senão eles ficam sem vergonha. E fico observando as fêmeas. Tem fêmeas, cara, que ela fica até meio boladinha, sentindo falta. Eu vou lá, dou um pouquinho de semente. As que não tá sentindo um pouquinho, eu vou manter no manejo. Depois, o que eu comecei a fazer? Na parte da manhã, eu tirava a semente e ia fornecer só lá para 1h da tarde. Eu deixava elas a parte da manhã inteira sem semente, extrusada e lá. E eu fui insistindo. Hoje eu tô dando 2 dedal por semana de semente e tá indo muito bem, cara. Tô contente. Agora vamos ver na parte reprodutiva, né? Aí que a gente vai ver. Mas eu acredito que talvez nessa temporada não seja tão sucesso, mas na próxima eu acho que vai ser legal. Um amigo perguntou ali, qual extrusado que você indica? Cara, tem várias no mercado boa, né? Eu falo pra turma observar, cara, a composição das extrusadas. Tem extrusadas, principalmente que eles comem mesmo, você vê que a base é de milho. 65%, 63% é milho. É como se fosse uma canjiquinha com vitamina. Agora tem outras extrusadas que são super prêmios, né? Que você vê que ela tem uma composição diferenciada. Porque... E eu digo essas, né? O que o Marcelo Duarte ali falou é até verdade. Porque a extrusada a gente não acha em qualquer lugar, né, o Tadeu? Então sim, tem que ser uma coisa comprada pela internet, né? Ou um fornecedor direto, né? A pessoa, dependendo da cidade que ela mora, ela vai ter dificuldade de encontrar algumas marcas, né? Mas hoje tem sites aí que vende, né? A pessoa consegue se programar, sim. E hoje já tem extrusadas também que vendem em quase toda pet, né? Talvez essas mais super premium é mais difícil de achar, porque são mais caras, né? Aí tem lojas e empresas que vendem menos, aí acaba não trazendo, a gente tem que apelar pela internet, não tem jeito. É a escolha, né? A gente vai ter que escolher. Isso não tem jeito mesmo. Mas essa transição que você fez, como você falou, não é fácil, né, Tadeu? Porque não, tem fêmea que sente, tem passarinho que sente. O meu galador mais velho mesmo, ele tá com 12 anos, eu não consegui. Ficou na semente, é o único na criação que tá na semente.
Ele come a estrusada, mas você tira a semente, ele fica tristão, você põe, ele anima de novo. Tem passarinhos que não vai aceitar, mas com insistência pega sim. Tem que insistir. E eu cheguei no primeiro dia que eu comprei essa que eu usando, os passarinhos nem chegou perto, cara. Eu fui insistindo, misturando, insistindo. Aí pegou. Foi 30 dias para fazer a transição. E não pode ter medo. Até que foi pouco, né? Tem gente falando aí que às vezes passa até um pouquinho a mais, né? É verdade. É que tem gente que usa só aquela mistura de semente, nunca usou outra extrusada, aquela farinhadinha caseira, aí os passarinhos, qualquer novidade estranha. Eu, a vida inteira, eu usei de quase tudo aqui, cara. Várias marcas de extrusar, de farinhada, já usei de tudo. Meus passarinhos não tem tanta frescura assim, mas tem plantel que tem dificuldade. O Adriano perguntou por que da mudança, justamente seguindo o que a canaricultura e o mundo hoje faz, né? Eles evoluíram e melhoraram muito a saúde das aves e a criação. Aí a gente já falou do cachorro, que hoje é só na ração, antigamente não era, e por aí vai. Eu acho que a gente tem que se tecnificar e modernizar, a gente não pode ficar parado. Então a gente tem que tentar, né, meu? Tem que tentar. Ô, Tadeu, um amigo aqui perguntou do criador Terra do Sol, passeriformes, de maneira em geral, tem vermes? Olha, eu já fiz muitos exames laboratoriais para muita gente, principalmente na época que eu trabalhei num laboratório que chamava ADN. Rapaz, foi raríssimo. Vou dizer que 1% achei verminosa. É raro, cara. É raro porque não fecha o ciclo, a não ser que a pessoa coloca aquele, igual eu falei aquela vez, aquele sorgo que fica exposto num lugar qualquer, que outras aves externas chegam ali, defeca ali, aí o passarinho entra em contato, ou tem contato de pardal, entra pomba, entendeu? Eu acho muito difícil o passarinho que nasce na gaiola ter verminose. Eu mesmo, a minha criação aqui, eu acho que 15 anos criando, se eu vermifuguei 2 vezes foi muito. Nunca vi vantagem nesse sentido, não. Eu mesmo aqui, foi muito difícil. Eu quase não vermifugo aqui mesmo. Aqui. Não acho bem difícil. Aconteceu já de ter. Mas aí eu fui puxar o histórico, a pessoa criava frango, galinha, e as galinhas entravam no criatório, cara, de vez em quando. Então, aí fechou. Fechou o ciclo, né? Mas é difícil. Beleza. Tadeu, a gente entrando já nessa questão aí de vermes, né? A prevenção para preparar o plantel para a reprodução. Como é que você pode falar pra gente aí? Cara, a prevenção tem que acontecer antes da criação ou logo após. De preferência nos 2 períodos. Antes, mais ou menos uns 60 dias antes da criação. Depende de que mês a pessoa vai criar, se é novembro, se é dezembro. Aí 2 meses antes ela já começa a fazer a preparação do plantel. Ou logo após, porque eles já estão em estresse, período reprodutivo, a imunidade está baixa, onde vai apresentar os sintomas e sair nas fezes o que eles têm, né? É uma hora boa também, entendeu? Aí a prevenção é fazer exame laboratorial. Dentro do que o histórico que ele tem, ele vai passar para o veterinário dele da confiança dele. Dentro do histórico, o veterinário vai indicar qual o painel de exames que ele vai fazer, né? Reprodutivo, se é um preventivo qualquer, só o parasitológico, aí por aí vai. Bacana. Ô Tadeu, como deve ser feito, cara, o manejo sanitário das gaiolas, bebedouro, etc? Certo. Aí vai depender, que eu falo, né? Depende muito do período integral do criador. Tem pessoas que trabalham fora, não tem muito tempo para isso, né, cara? Então é meio complicado. Mas eu penso assim, a água é o principal. Se a pessoa puder trocar água todos os dias é importante, porque tem passarinho que leva comida ali no bebedouro, pode ser que entupa. A água é o principal, na minha opinião. Comida não se troca todo dia. Por que eu falo isso? Porque principalmente quem usa mistura de semente, eles selecionam, tem que deixar o bicho escolher de tudo que tem lá. Entendeu? Deixa ele comer de tudo que tem lá, põe a farinhada, deixa ele comendo à vontade, não se troca todo dia comida. E fundo de gaiola, eu penso assim, eu trato assim, dia sim, dia não. Bebedouro, pelo menos uma vez por semana eu limpo todos e faço a troca. O dedal da farinhada todo dia.
porque eu umedeço a farinhada, eu gosto de usar úmida. Eu troco todo dia por causa de fungo, as coisas. Do contrário, não tem muito segredo. Tudo que é excesso, até limpeza demais, não é bom, cara. Então a pessoa tem que ser aquele divisor ali. Entendeu? Bacana, bacana. Uma É, a pergunta. desinfecção, cara, eu coloco na água sanitária os bebedouros e antes de começar a criação, o que que eu faço antes de começar a criação? Eu compro o Virkon, que para mim é o melhor desinfetante, melhor que tem no mercado Vercon? hoje, disparado. Virkon é um rosinha, cara, ele é caro, mas é fantástico. É, E você limpa gaiola, você limpa prateleira, você limpa tudo para preparar as fêmeas para aquilo lá, entendeu? Você deixa o plantel um tiro. Aí depois você já entra com o ambiente limpinho, entendeu? Prateleira, parede, que os bichos respingam na parede, entendeu? Quem puder pintar a parede todo ano da criação é bom também. bacana. O Tadeu, E o no amigo meu aqui. caso, as fêmeas ficam em viveiro, né? Eu acabo a criação, elas gelou, solto em viveiro, depois eu volto elas para criação, já tudo limpinho e bonitinho. Isso aí é o ideal, né? Quando acabar a reprodução, soltar no viveiro para você fazer aquele check-up no criadouro, né, Tadeu? Isso, e é fácil de fazer a manutenção também, elas no viveiro, né, cara? Se você quiser tratar de todo mundo, fazer um preventivo, você Sim, faz. A sim, comida, verdade. uma aprende com a outra, É, uma aprende a comer com a outra. Ela vê que ela comendo, vai lá, aprende a comer. Depois que você solta as fêmeas no viveiro, cara, elas comem de tudo. O que o outro come, ela come também. Elas aprendem, né? bacana. Socializa, Socializa. socializa. Ou aprende a criar vendo a outra fêmea. O meu plantel, um dia que eu tiver oportunidade eu mostro, é em L, cara. Então, assim, as minhas fêmeas criam vendo uma outra, entendeu? É Pô, em L bacana, meu nunca vi plantel. isso. As que não aceitam, eu coloco bem próximo da parede e acaba que não vendo a do outro lado, entendeu? Mas elas criam vendo a outra. Deu Pô, certo. bacana, bacana. É. E isso estimula o quê? Aquela que está criando, aquela que vai criar, tá vendo a outra criar, ajuda uma a criar Ah, igual a ajuda outra. sim, É, com né? certeza. Essa Pô, parte de bacana. imprinting aí, ver, ajuda sim. Eu tenho um vídeo aí, eu vou mandar no zap pra você ver como é que é, Pô, na depois me época de manda, reprodução. bacana, Eu bacana. mando, você vê que uma vê a outra. Pô, gostei disso E aí. dá certo. Mas tem fêmea que não aceita não, joga filhote fora, essas daí você dá uma escondidinha. Sim. Ô, Tadeu, tem um amigo aqui, criador do Terra do Sol, perguntando: existe prevenção para coccidiose ou é só blá 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 para vender o produto? Não existe. Na verdade é assim, né? Existem medicamentos que é para prevenir e outros que é para cura, né? Que são os coccidiostáticos, que eles vão diminuir a quantidade de ocisto no ambiente, então ele acaba ajudando na prevenção, a diminuir um pouco o nível de coccidiose que a pessoa tem no ambiente. E tem os coccidicida, como a sulfa, por exemplo, o Bicox, que ele vai e elimina o que tiver, entendeu? Então isso acontece. Porque o coccidiose faz parte hoje do plantel, né? Uma das principais doenças que acomete hoje é a coccidiose. Então, os passarinhos, normalmente, eles já são, vamos dizer assim, fugiu a palavra, são, vamos dizer assim, acostumados com aquilo, né? Eles estão Sim, adaptados com a sim. coccidiose. Ela vai aflorar quando o passarinho passar por estresse, hipotermia, em caso de inverno rígido, assim, cai a Sim. imunidade, aí ela vem e aparece, entendeu? Ou secundariamente alguma outra doença. Então existe sim. Bacana, bacana. Uma pergunta, ô Tadeu, pergunta até minha mesmo, tá? É, a questão de você pegar o potinho de mistura e assoprar, isso é certo? Porque muitos dizem que Não. você passa bactéria, essas coisas. Ou passa sim. Passa o Staphylococcus, por exemplo. Não é indicado assoprar, não. A gente passa assim, bactéria Staphylococcus ali na semente. Se possível, joga fora e põe nova. Ou passa uma peneirinha, empurra com a mão o excesso, entendeu? Não indico a ficar soprando, não. Pode, Né? pode ocasionar problemas, né, Tadeu? Oh, pode sim. Bacana, Tadeu. Tadeu, vamos entrar um pouco em criação, pode ser? Opa! Eu queria te fazer uma pergunta, Tadeu.
Como é feita a escolha dos reprodutores e das fêmeas? Rapaz, essa é uma pergunta boa. Eu acho assim, a pessoa quando vai iniciar uma criação, o primeiro ponto que ela tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver onde está tendo um resultado que agrade ao ouvido dela, né? Porque às vezes tem pessoas que têm uns excelentes trabalhos e talvez o resultado dele agrada a uns e não agrada a outros. Então ele tem que fazer uma pesquisa de mercado e pesquisar sobre idoneidade do criador e resultado. Começa por aí, a parte de investimento, né? E reprodutor, nem sempre o reprodutor mais caro, o repetidor, é o melhor que se tem naquele momento, entendeu? Você conhecendo a genealogia, os ancestrais por trás, esses ancestrais tendo qualidade, tendo o fenótipo que interessa para você, tendo um resultado, você com um passarinho comum, um descarte, você consegue fazer campeão brasileiro. Existem exemplos que eu vou citar aqui, o Renegado do Marquinhos Tomazatti de Barretos. Ele pôs muito passarinho bom e fez um vice-campeão brasileiro, que é o Fantasma. Entre outros, o Sassá. O Sassá cantava Sanhaço, foi um galador que foi da minha criação, peguei do Marquinhos, criação do Dimas. O irmão de ninho dele foi campeão brasileiro, criaram com ele, não produziu nada, e o Sassá pôs 2, 3 passarinhos em torneio. Então, às vezes, a gente com um passarinho comum, a gente consegue ter muito resultado, até mais do que passarinhos diferenciados. E então é o que eu falo para você, a gente avalia o reprodutor não no que ele é, e sim no que seus filhos são. Isso já fala até no gado, no cavalo, não é o que o bicho é a sua produção que a gente vai ver se aquele reprodutor é de qualidade. E tem muita gente que se empolga em vídeo de galador virando no saci, repetindo um caminhão, só que se estudar a consistência daquele resultado, a pessoa não tem e compra o que ela tá vendo, o marketing, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aí. Essa é uma opinião minha e eu acho que é o caminho. Bacana, Tadeu. Tadeu, melhoramento genético, como que deve ser feito, cara? Melhoramento genético não é de uma temporada para outra, né? A principal forma, na minha opinião, de fazer um melhoramento e testar as suas fêmeas e o reprodutor é fazendo que jeito? Você passa esse reprodutor em várias fêmeas, evitar ficar vendo a cruz. Eu quero cruzar esse com aquele por causa desse bate-sangue. Não, você passa o teu galador em várias fêmeas que você tem. Você vai estudar o resultado dos filhos, em qual linha de sangue que ele produziu e o que ele está produzindo. Você vai ter uma média dos filhos dele. Você tem que observar isso aí. As fêmeas é o mesmo caso. Você passa... Eu odeio fazer repetição de cruza. Por quê? Você repetindo cruza, você não tem avanço genético. Você para naquilo ali. Entendeu? Então você tem que estar sempre variando para você ter outras opções para ver se teve uma melhora do que aquela cruza ou não. Então eu acho assim, várias fêmeas no mesmo macho e vários machos na mesma fêmea. Aí você vai ter uma média e analisar qual a característica de produção daquele indivíduo. Aí você já vai ter uma base do que você tem na mão. Então é a médio prazo, a longo prazo. Talvez numa temporada você já consegue ter uma noção, porque você consegue lá um galador em 5, 6 fêmeas, né? Aí você já tem um resultado. Você vai ver qual cruza que bate, né, Tadeu? O melhoramento no macho é mais fácil, a fêmea é mais demorada, né? Sim. O caminho é esse aí, é resultado. Bacana. Tadeu, uma pergunta aqui do nosso amigo Duarte, que ele pediu para mim fazer para você. O que você acha de cruzar parentes? Você já fez? Já fiz. Eu fiz pai na filha. O passarinho ficou um show. Foi dois irmãos. Um deu problema de pata, ficou tortinho, deu problema. E o outro foi um show, o passarinho. Só que o que aconteceu? Com 2, 3 anos morreu. Não tive sucesso. E a outra cruza que eu gosto de fazer assim, tem a forma de consanguinidade estreita, que é pai na filha, pai na neta. Eu sou contra isso aí, porque porque a consanguinidade você traz o lado bom para um lado e o lado ruim acompanha o lado bom. Por exemplo, o vigor híbrido, você perde saúde, cara. Você perde vigor híbrido total.
Então, qual que é o sucesso hoje na criação de qualquer animal hoje? Animal de torneios, de eventos, passarinhos diferenciados, cavalo, boi, é heterose. Entendeu? A gente tem que procurar uma heterose em famílias que se encaixam na mesma característica. Então, assim, uma cruza boa que eu fiz e deu resultado, foi que deu Campo Grande, cruza de meio-irmãos paterno. Pais, o mesmo pai, porém mães diferentes. É uma consanguinidade menos estreita. Essa dá muito certo. Você acaba buscando a característica do macho que você fechou e abre em duas fêmeas de qualidade, dá muito certo. Agora, com a sanguinidade pai na filha, pode ser que você tenha sucesso na primeira, mas você vai perder saúde, entendeu? E a qualidade que você está buscando acompanha junto a ruim junto também, entendeu? Então é um tiro no pé. Se fosse bom, o criador de cavalo fazia, o criador de gado fazia, não, cara, a gente tem que ter heterose. O que é heterose? Você cruza duas linhas de sangue diferentes, você complementa, faz complementariedade entre aquelas linhas de sangue, trazendo benefícios do que você quer numa e da outra, e você vai ter a média dos filhos maior do que a média dos pais. Isso é heterose. Você vai ter vigorismo, você vai ter saúde, você vai ter disposição, entendeu? E você complementa uma outra. Isso é o caminho a ser seguido. Porém, acaba sendo feio para o comércio, porque o cara olha aquela genética, pô, mas tem muito nome diferente, entendeu? Então, por isso que a turma hoje trabalha muito com sanguinidade, entendeu? Para tentar unir mais a fama, o comércio ali, a minha opinião. Acaba dando certo também, mas não é regra, não. Bacana. Quero agradecer o Anselmo aí da Tectron, tá sempre nas nossas lives aí. O Anselmo é sangue bom. Anselmo. Gente boa, Gente fina demais. Para mim é um dos melhores aparelhos que temos aí no mercado aí. É o maior produtor de mestre do Brasil, é o Anselmo, o cara que mais fez mestre no Brasil de curió. Verdade, verdade. Vamos lá, ô Tadeu. Tadeu, precisa-se de muito investimento para criar curió, cara? Acredito que não. Com certeza não. Assim, como eu falei, se a pessoa fazer uma pesquisa de mercado, pesquisar, né, não ir muito em marketing, ouvir sobre a idoneidade do criador, tem excelentes criadores, cara, artesanais, sabe? Aqueles criadores que não estão na mídia, criadores que a gente brinca de fundo de quintal, que tem 5, 6 feminha top, com galador de repetição, qualidade, voz, e que são pessoas que não têm a parte comercial e não tem, vamos dizer assim, para quem escoar a produção, a pessoa consegue com baixo investimento tá fazendo boas aquisições. Outro também, hoje tem excelentes criadores comerciais, cara. Eu não vou citar nome para não ser injusto, mas tem criadores comerciais com excelente custo-benefício nos filhotes, boa genética e super idôneos, cara, que dá para confiar, entendeu? Sim. Eu acho muito importante a idoneidade do criador, porque a papel aceita qualquer coisa, Sidney. Verdade, entendeu? Verdade. Papel aceita qualquer coisa. Então é muito fácil hoje ser enganado, cara. Por isso que é complicado. Mas não precisa de muito investimento, não. E no caso do galador, se a pessoa não tiver condição de comprar um passarinho top, de torneio repetidor, ele pode começar com um passarinho descarte, com uma genética boa, que ele sabe que já deu resultado, e tirar leite de pedra, como aconteceu com esses passarinhos que eu citei, renegado, sassá, entre outros passarinhos descarte aí que deram muita qualidade. Bacana, bacana. Ô, Tadeu, a escolha do reprodutor tem que ser feita como? A árvore genealógica, analisar o que tem por trás ali, ver o avô, como que era a voz do avô, o bisavô, o que que era, a mãe ou a avó deu o resultado, entendeu? Consistência genética. Isso é muito importante. Trabalhar uma linhagem que te traz resultados na grande maioria e não um fenômeno e vários resultados que não agradem. Então, tem que ver consistência, olhar o que tem por trás ali. Entendeu? Nem sempre esse passarinho vai trazer a qualidade que tem lá nos ancestrais, mas a genética está ali. Talvez por um ambiente inapropriado ele não perdeu o canto, deu algum detalhe, entendeu? E tem passarinhos que não aprendem a cantar mesmo, mas acabam sendo grandes reprodutores.
Tadeu, porque tem muita gente que busca, às vezes, um galador mais pela base da mãe, né? Porque dizem que a genética puxa muito pela mãe. Isso é verdade ou é mito? Cientificamente, falam que a fêmea transmite mais genética do que o macho, porque ela transmite o DNA nuclear e citoplasmático. O macho não, o macho só transmite um. Cientificamente, analisando os resultados em Curiosos Famosos, a gente pode citar o sentinela antigo, o velho de todos. Ele deu muito certo em 3, 4 fêmeas ali. Ele foi bem cruzado, sabe? É um passarinho que foi, né, antigamente, ele cruzou muito. Só que você vai avaliar as fêmeas, deu top com a soberaninha, com a limoeira, com a goiana, e para meio que por ali, assim, né? Então, assim, tem cruzes que a fêmea impõe muito, cara. Né? Você percebe, às vezes, aquele determinado reprodutor que dá bastante voz variada. Dá passarinho com voz boa, passarinho de voz intermediária. Então, você tem que ver na fêmea por que aquela fêmea lhe deu voz boa e que aquela outra não, entendeu? Então, acaba sendo um critério de seleção a fêmea, sim. Bacana. O reprodutor, como a gente estava falando agora, né? O reprodutor ele precisa ser diferenciado para gerar filhos bons? Não, como eu falei, não necessariamente. É que a gente vai avaliar mesmo na produção dos filhos, né? Quando eu comecei a criar, Sidney, eu galei com passarinhos bem comuns, cara. Passarinhos comuns. Eu posso citar o exemplo, o boiadeiro, na primeira temporada, era do Marquinhos de Barretos, um filho do 67, criação do Ismael de Limeiro. O Percy conhece a raça. Era um filho do 67, passado na toninha, uma cruza de matuto fechado. O passarinho era grego. Na primeira temporada eu já pus um passarinho na estaca, filho dele, que foi o Boa Ideia do Refúgio, ficou em terceiro no geral. E ele já deu muito... não, né? Médio, não era muita repetição, era um passarinho comum de uma árvore genealógica fantástica. Sim. Eu arrisquei e tive sucesso, deu bons filhos. Então, assim, não necessariamente o passarinho precisa ser diferenciado, cara. Às vezes a pessoa arrisca, bate o sangue ali, ele olha naquela cruz e fala, rapaz, esse passarinho não tem como dar errado na criação, eu vou arriscar. Leva e arrisca, tira 2, 3 ninhadinhas, às vezes é o passarinho que vai te salvar. E você tirou filhos bons com esse boiadeiro que foram para a estaca e ganharam? O Boa Ideia foi outro filho dele que deu bastante resultado, estava aí no Rio de Janeiro, que é o Patrão 21, que era do Fabrício Nicolau. Sim. Era filho dele, muita repetição. O boiadeiro da genética do Fabrício era seu, então. Era, o 021 era criação minha, boiadeiro e na trisca. Ele deu bastante repetição e o Fabrício levou e tirou muito resultado em fêmeas diferentes. Então, assim, você vê, o boiadeiro era um passarinho comum, mas tinha uma genealogia que top, cara. Então, às vezes, a gente tendo essa visão, ver o passarinho, às vezes ele canta errado, mas você vê uma voz suave, um veludo ali na voz, fala, esse passarinho não pode dar filho ruim, eu vou arriscar, entendeu? É assim que dá para começar, não precisa só investir alto para criar curió, não. Como o Duarte está perguntando aí, Duarte, foi respondida a sua pergunta, né? Ele perguntou assim, a repetição pode vir de um galador que não repete? Como é que foi? Caiu meu celular aqui, eu não ouvi a pergunta. Eu vi aí. Como você acabou de responder, o Duarte, nosso amigo, perguntou, a repetição pode vir de um galador que não repete? Opa! Com certeza. Sim. Verdade. Eu acho assim que a repetição hoje, cara, não pode ser muito um critério de seleção, porque ela acompanha em todas as linhas genéticas hoje no mercado, cara. Ela tá ali. Uma hora ela vai sair. Entendeu? Sim. É por isso que tem que prezar mais na qualidade do que na repetição. Essa é a minha opinião. Justamente. Porque você falou, né, Tadeu? O passarinho, de repente, ele pode dar 5 cantinhos, 6 cantinhos, mas tem uma genética de muita repetição, né? Que os avós, o pai repetia muito e pode vir filhote. Rapaz, multidões, né? Se você contaminar a sua criação com uma voz ruim, você pode ter o maior repetidor do Brasil, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não ter o maior repetidor do Brasil e ter uma qualidade na tua criação, você chega longe. Justamente, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Tadeu, como você avalia o resultado dos reprodutores e das fêmeas na criação?
Com os filhos, né? Tem que avaliar a produção, é a prole. É avaliar os filhos e comportamento, voz, se é precoce ou não, é avaliar a produção, né? É os filhos que vai falar se aquele reprodutor vai servir para mim ou não. Ele pode ser um fenômeno na prateleira, um fenômeno em vídeo para mostrar para todo mundo, mas se ele não der filho bom para mim, não vai servir. Entendeu? Entendi. É avaliar os filhos, a produção. Avaliar os filhotes, né? É, sempre. O reprodutor não é, a gente avalia, ele fala se ele é bom ou não, é nos filhos, não é nele cantando não, cara. É a produção que vai falar se você tá no caminho certo ou não. É, que o reprodutor ele pode ser maravilhoso, mas os filhos também não vêm nada, né? Cara, às vezes tem passarinho que na minha prateleira não dá filho bom, chega na casa do amigo, vai dar filho bom que encaixa, cara. É impressionante. Não é fácil, assim, a criação de curió. Não é fácil, cara. A pessoa acha que é variabilidade, fácil, a variabilidade genética por trás é muito alta, né, cara? Então é difícil. Então você às vezes não bate na tua casa, vai nas fêmeas daquele outro colega e acerta. É assim, cara. É porque de repente a genética do colega que bateu com a cruza do curió também, né? Sim, acontece. Acontece. Tem passarinho que às vezes dá certo mais naquela linha de sangue e em outras não. Isso acontece. Complementa, né? Que a gente fala, complementariedade entre as raças. Uma complementou a outra e bateu o sangue. Ali, às vezes, é onde dá o diferencial que na tua casa não deu e no do amigo deu. Justamente. Tadeu, vamos entrar um pouco aí em questão dos filhotes, CD, vetorização, né? A escolha ideal do CD para a criação. Primeira coisa, eu acho que a pessoa, o criador, ele tem que gostar do que ele está ouvindo. Não do que o amigo dele vai gostar ou porque o mercado quer. Ele tem que gostar do que ele está tocando. Então, quem tem que fazer? Tem vários CDs no mercado. Numa estaca de canto, eu como juiz eu posso estar dando essa opinião, não é o CD ou a linha de canto que aquele curió canta que vai fazer ele ganhar de um outro. Entendeu? Então, assim, selo marrom, laranja, azul, vermelho, prata, ouro, bronze, ele tem que gostar do que ele está ouvindo. Se ele gostar, ele se adaptou, a procura é aquela. Entendeu? Então eu vou tocar esse CD. Outra coisa, ele tem que avaliar qual é a produção do que ele tem. Se ele está tirando passarinhos muito acelerado, ele não adianta. Se os passarinhos deles têm aquela voz menorzinha, passarinho de pouco recurso, não adianta ele tocar 30 anos. Entendeu? O passarinho não vai ter genética para cantar aquilo. Ele tem que avaliar o que ele tem na criação, o que ele produz. Às vezes ele tem voz demais, ele tem muita qualidade de voz. Se ele tocar 30 anos, os passarinhos vai vir pesado. Nesse caso, ele já pode abusar de um CD mais alegre, mais ligeiro, um CD mais tocado, que os passarinhos deles vão vir com andamento e voz. Então vai muito do que a pessoa tem na prateleira, o que ela produz, a escolha do CD. Entendeu? Por isso que a pessoa não pode ser cego de criação. Ele tem que saber qual a deficiência que ele tem na sua prateleira. Ele reconhecendo o que ele tem de ruim e o que falta, ele vai ter sucesso. Tem pessoas que não conseguem enxergar isso aí, né? É meio complicado, né? Ô, Tadeu, uma outra pergunta aqui que o amigo fez. Você usa iluminação artificial na sua criação? E até que horas da noite ela usa luz? Não, eu não uso iluminação artificial. Ali é uma janelona de vidro bem grande, clareia e escurece com a natureza. Eu acho que é o melhor caminho. A natureza fala por si só, né? Mas se quiser utilizar a luz, a pessoa pode estar aumentando um pouquinho por semana, né? E, por exemplo, para esquentar o plantel, preparar, aumentar, por exemplo, de manhã. O sol está vindo às 6 horas, ele pode estar ligando às 5h30. Aí ele passou um tempinho, uma semana, 2, pode começar a ligar a luz às 5 horas da manhã. E eu gosto de entrar no criatório cedo, porque para galar fêmea esse horário não tem melhor, cara. A fêmea que tem dificuldade de baixar, galador que tá peneirando muito durante o dia, é de madrugada que ele vai fazer o serviço e não vai te deixar na mão.
é o melhor horário para galar. Eu tenho curió que só gala esse horário. Passou disso aí, ele rasga, não vai na fêmea, ele fica passado de fêmea, entendeu? Então a melhor hora de você entrar é cedo. Então quando eu tô na criação, eu entro 5 horas da manhã e acendo a luz e galo as fêmeas ali. Meia hora antes de sair o sol, já tô galando fêmea com a luz acesa. Pô, bacana, é. Porque tem galadores que fica só flocando de longe, flocando, e não vai. Vai né, de Tadeu? madrugada, cara. De madrugada tá escurinho, você já prepara um dia antes o tampãozinho com os passadorzinhos tudo separado, você deixa lá. É que às vezes se entrar muito escuro, eles assustam, eles se batem, sabe? Você dá uma meia luzinha ali, ou acende a luz do criatório, puxa e sai de longe. Cara, não nega, ele estoura na hora. Pô, Estoura na hora. essa dica é pra mim, vou guardar essa dica aí. Pode guardar. E a fêmea que tá duro de baixar, ela naquele momento ela baixa, cara. É difícil a fêmea que nega. Acontece, tem fêmea que é complicado, mas tem fêmea difícil que eu consigo galar só assim, cara. Caramba. Mais uma É. pergunta aqui do amigo aqui, ô Tadeu. Você ajuda na criação com papinha ou deixa tudo por conta da mãe? Eu ajudo, cara. Eu ajudo desde o primeiro dia. Eu gosto. Eu gosto de ajudar. Até porque a gente na papinha ali ajuda. Pode estar fazendo algum preventivo que for necessário, entendeu? Para dar uma fortificada no filhote, né? Até esses tempos aí a turma tava falando aí da pinta preta, né? Ou seja, muita Sim, gente com sim. problema disso aí. A Verdade. canaricultura hoje é problema mundial isso aí, e os curiosos já está acontecendo muito, cara. Sim. Então a gente tratando desde o primeiro dia, a gente evita isso aí, cara, também. A gente consegue evitar esse probleminha, que hoje em dia muitos criadores já tá tendo isso aí, e é complicado, cara. Não tem controle, é impossível acabar com essa doença, né? Segundo literatura, tudo que eu já estudei, já vi, não tem estudo científico sobre isso, é um ornitopatologista lá na Europa que estudou ele, porque a canaricultura na Europa tá complicado por causa dessa pinta preta. E então é uma forma de a gente estar prevenindo alguma coisa na papinha, ajudando a mãe já dar um medicamento ali, pelo menos nos 5 primeiros dias, para depois fluir normalmente. Sim, sim. E, o Tadeu, como que Ó, o pode ser Adriano feita... perguntou da pinta preta. Cara, é importante isso aí. A pinta preta, ela é uma que causa, o Adriano até sabe, ó, ela causa maior mortalidade de filhote dentro da casca do ovo. Morte Sim. na casca, filhote formado para nascer, pinta preta. Morte entre o primeiro e o quinto dia de vida, tá? Logo no primeiro dia, no segundo dia, você vê o filhotinho, ele já tem, do lado direito do abdômen, ele tem um pontinho preto. O que é esse pontinho preto? É o fígado e a vesícula, vamos falar chulamente, apodrecido, cara. É uma necrose hemorrágica naquele lugar, entendeu? Então, o que acontece? Ele vai morrer. Ele vai morrer. É raro o passarinho que você salva nessa situação. E os que passam desse quinto dia, ele vai sobreviver, mas ele vai ser subdesenvolvido e vai ser um portador dessa doença, cara. Ele vai acabar disseminando essa doença para você ou para outro criador. Aí a turma vai perguntar, mamãe, o que causa pinta preta? Pinta preta são a principal causa, segundo literatura, esses caras que estudam isso aí falam, 70% da causa da pinta preta é a coccidiose. 70% da causa da pinta preta é a coccidiose. E na canaricultura, mas eu acredito que em passeriformes, curió, bicudo, também já está acontecendo, é o tal do circovírus. O que é o circovírus? Não é aquele circovírus que dá em psitacídeos, não, que é a doença do bico e pena, sabe? Aquela doença que o bicho se detona inteiro. Não é esse, é um vírus que por via vertical, pela gala, o galador ou a fêmea contamina os ovos e os filhotinhos já nascem com a pinta preta. Então, se o criador comprou um reprodutor novo, pôs na criação e começou a ter pinta preta, esse passarinho é portador. E não tem cura, é controle. A gente consegue controlar a médio e a longo espaço de tempo a gente consegue, com probiótico, com alimentos naturais, com probiótico, com higiene, com estimulando o sistema imunológico, a gente consegue variar, ou seja, vai ter temporada que a gente vai ter, outra não vai ter, fica variando. E outra causa da pinta preta, 25%, segundo a literatura, 30%, são
Micoplasma, Salmonella e Escherichia coli, que são bactérias, tá? A micoplasma é aquela que o galador não enche ovo, afeta o sistema reprodutivo. Essa é a causa da pinta preta. Se você tratar uma e continuar com a pinta preta, é outra. Se você tratar outra e continuar, é o circovírus. E é um vírus, não tem cura, só controle. É complicado a pinta preta. Putz, não é fácil. Tá igual o coronavírus. Puta que pariu. Vírus é complicado, cara. E as doenças em aves, que a turma pergunta muito, que a turma que eu sei que quer saber pelo que eu vi aí, ela se resume em bacteriana, sim, fúngica, vírus e parasita. Os principais vírus hoje, vamos falar de vírus, tirando esse circovírus, que isso está meio na literatura, eu não posso estar afirmando. É a bolba, cara, é a pipoquinha. Essa é complicada, entendeu? Ela causa conjuntivite, o passarinho fica dificuldade de respirar, e na forma cutânea, aquela que causa aquelas bolinhas perto do bico, região que não tem pena, né? Na pata, isso acaba com uma criação inteira. As parasitológicas, que as doenças mais comuns, é a coccidiose, sim, a giardia, até tem um amigo nosso aí na live que pegou a giardia no plantel, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Qualidade de água, por exemplo, alimento, entendeu? Alimentação contaminada, e a giardia e o criptosporídeo, cara. A criptosporídeo hoje tá dando em vários exames que a gente tem feito, e é outra bichinha aí que também é só no controle, cara. Da morte aguda, o passarinho morre de fome, assim, por exemplo. Tem muito plantel já com criptosporídeo. O Duarte perguntou, filhotinho que bate o bico. Isso aí pode ser relacionado a micoplasma, ou pode ser cândida, fungo, né, cara? A candidíase também é uma das principais aí que causa mortalidade nesses primeiros dias. Verdade mesmo. E bactéria tem várias, né, meu? Não dá nem pra gente estar citando todas aí, né? Por isso tem que estar fazendo o exame preventivo, tudo bonitinho, né? O Júlio Bugarelli, Tadeuzinho até falou sobre isso, do que você perguntou, mas... Comentamos no começo da live. O que você diria sobre a troca de semente para extrusada, né? Uma coisa maravilhosa. O que a gente tem que fazer, é o que estão fazendo, né, Tadeu? Na prática fica muito fácil, né, cara? Você trabalhar com as extrusadas, né? Você não tem aquele criatório sujo, aquele pó na semente. Assim, que tem criadores que são naturalistas. Ele acha que vai dar extrusada e vai acabar com o passarinho. Outros não. Então a gente vai estar sabendo daqui a um tempo. Por quê? Porque os criadores estão começando a migrar agora, a se tecnificar, igual a canaricultura tecnificou, né? Justamente. A gente está começando. A anistatina, Percy, é recomendada desde que, por exemplo, você está numa temporada de muita chuva, a umidade... Tá com umidade, aquele tempo, verão, que é onde a gente está criando, pode entrar com nistatina para tratar de filhote, que senão vai dar problema. Se não der problema no comecinho, dá quando sai do ninho, que a fêmea quer tratar e a filhote não abre o bico. Já acontece, é comum. Aí você pode usar nistatina, que em época de umidade alta aí pode usar. E até porque a nistatina, o passarinho não absorve, não vai fazer mal para ele. Ela mata por contato. Ele ingere via oral, entra em contato com o fungo ali no trato gastrointestinal e é eliminado nas fezes e na urina. Não vai fazer mal ao passarinho. A nistatina é um medicamento que você pode estar usando mais direto. Ô Tadeu, o amigo Souza aqui perguntou, essas doenças são propensas aos criadores que tenham muitas aves ou pode afetar um mantenedor que tem apenas um curió em casa? Se ele adquirir esse curió, porque assim, na maioria das doenças o passarinho é sintomático, ele tá com ela ali, mas ele não tá demonstrando sintoma. Ele vai apresentar ela numa imunossupressão, uma queda de temperatura, um manejo no estresse. Então assim, se ele adquirir um passarinho de um plantel grande e esse passarinho vier para ele portando alguma coisa, lá na frente ele pode ter problema também. Mas com certeza, os criadores que têm muitas fêmeas, muitos galadores, que adquirem muitos passarinhos de fora, esses plantéis com certeza têm problema. Não adianta o cara falar que não tem, que tem. E não tem como.
Hoje todo plantel tem problema. Eu sendo veterinário, meu plantel vai ter um probleminha aqui e ali, que a gente toda temporada tem que dar uma mexida. O plantel do amigo vai ter. Aí vai ter temporada que passa 2, 3 temporadas criando, que é um show, na outra dá um probleminha e assim vai. Problema todo Verdade. mundo vai ter. Ô, Até ô, porque ninguém faz exame preventivo e ninguém tem acompanhamento veterinário, né? Então, é assim, eu acho que o criador de passeriforme está bem atrasado com relação a isso aí. Tem investimento, tem responsabilidade, paga-se caro em passarinhos e não gasta R$ 200 no exame. Eu não consigo ver essa matemática até hoje. verdade, você Não está porque eu sou veterinário, entendeu? certíssimo, tá Mas certíssimo. Certíssimo. o cara compra um cachorro, filhote de cachorro de 1.000 e poucos reais, vai no veterinário todo mês vacinar, fazer vermífugo, não sei o que, vacina e gasta lá. O cara compra curió de 10, 5, 15 mil e fica dando um remédio que o amigo falou, pô. Não tem nexo isso aí. Verdade, verdade. Né? Se todo mundo procurasse um veterinário mês em mês ou temporada em temporada, eu acho que a Com imortalidade certeza. seria menos. Né? Oh, mas muito menos. Ô, Júlio Bugarelli, não, querido, não precisa pedir desculpa, não. Ele perguntou, Tadeu, em qual das marcas no mercado é a melhor, na sua Ô, opinião? Júnior, tamo junto, precisa pedir desculpa não, amigão. Qual marca do quê? De Da extrusada? extrusada, extrusada. Rapaz, tem a Super Premium, né? Tem a Super Premium aí que são famosas, cara. Mega Azul, no Trópica. Tem agora aquela nova que tá vindo, que eu citei o nome na live passada, que tá com tudo aí. Como que é o nome dela? Tem a no Trópica, a Você Selecta, usa né? qual? A Selecta tá vindo firme. Tem a Alcon é muito boa também. Eu por escolha, não sou patrocinado nem nada. Escolha minha analisando composição. Eu uso a Mega Azul. Até Megazord? porque a Megazoo hoje, cara, ela é referência até fora do Brasil, como qualidade de matéria-prima e super premium, em tecnologia na semente, na sua composição. A Megazoo virou referência, tá mandando até mistura de farinhada para fora, cara. Então eles são, na minha opinião, referência, mas não é que seja que a Nutrópica também não é, a Selecta tá vindo firme, entendeu? A Alcon já tá no mercado há muitos anos, então tem que respeitar. Tem a Biotron, então todas elas são empresas boas, cara, todas. Aí é questão do cara ver o bolso, o custo, a parte de logística. Às vezes tem cidade que não vai achar aquela que o cara quer usar Mega Azul, mas não vai achar. A Mega Azul é complicado de logística um pouco. Aí ele tem que partir para outra. Entendeu? E Você não, falou, e outra Tadeu. coisa, essas misturas farinhada de fora aí, famosa, importada, aí não chega nos pés da que tem aqui, da Mega Azul, da Nutrópica. E a turma fala grosso que tá usando ela, por exemplo. Então tem que dar valor no mercado nacional, gente. Tem muita qualidade aqui, já em alimentação. Tadeu, você falou que você vê a farinhada, os componentes. Quais os componentes que te atrai, né, na farinhada Megazord? Cara, eu gosto porque eles usam, por exemplo, muita tecnologia. Por exemplo, tem tenébrio, alimento vivo, né? Minhoca desidratada, coisa que outras, por exemplo, isso são dois exemplos, plasma sanguíneo e por aí vai. Alho, mel, própolis, tá vindo uma com anis agora, ou seja, e tem outras que é milho e soja, você entendeu? Entendi. A proteína o cara balanceia com a soja e o milho chega ali no carboidrato. E ele não, eles usam a proteína ali, ovo, eles usam minhoca, eles usam tenebro, que é mais próximo da realidade de um passarinho no seu mato, né? Proteína animal é diferente, cara, do que uma proteína vegetal, é muito mais qualidade. Por isso que são mais caras. Entendeu? Bacana. Tadeu, Fora que usa probióticos e prebióticos top, então tem muito isso aí que vai dar um diferencial lá no resultado. achei aqui. Tadeu, última perguntinha que eu tinha anotado aqui, né? Para a gente finalizar. Como deve ser feito Abraço. o planejamento
na produção dos filhotes, cara? Cara, é importante isso aí. Sabe por quê? Não adianta se a pessoa, por exemplo, hoje todo mundo tá começando a criar, né? Passarinho. Eu comecei hoje, já faço um site, já ponho lá minhas fêmeas, o galador e quero vender filhote. Hoje os caras começam assim. Não é? Todo mundo acha que vai ficar rico criando curió. Eu penso assim, né? Então, a gente gasta mais do que ganha, pô. Mas pode ver, todo mundo, cara. Hoje todo mundo tem site, todo mundo virou criador. Aí, cara, ele vai criar, por exemplo, primeira temporada. Por mais que ele tenha passarinhos de renome na criação, ele nunca produziu nada para ele ter um nome, alguma coisa, para ele ter aquele plantel tem resultado, né? Então, não adianta ele criar 35 filhotes e ficar com tudo na casa dele. Primeira coisa, ele vai prejudicar duas coisas. Vai prejudicar o mercado do curió, porque ele não vai ter para quem escoar e vai queimar os passarinhos. Vai desvalorizar talvez um trabalho valorizado de outro criador. E ele não vai ter resultado por superpopulação na casa dele. Então, eu estou começando a criar hoje. Eu vou ter 1, 2 fêmeas, vou fazer os pardos para mim. Vou fazer uns pardinhos mediante ao meu ambiente. Se às vezes eu tenho uma salinha pequena, eu vou criar 50 filhotes? Para quê? Para falar que eu criei? Então, assim, a gente tem que parar de poluir o mercado de curió. A gente tem que ter mais consciência para criar curió, cara. É isso aí. E o mercado hoje está complicado justamente por causa de vários criadores assim. Então, vamos criar com qualidade e dentro do que a gente tem de ambiente suficiente de filhote para ter resultado. Senão, não adianta. Show de bola. É. Ô Tadeu, estamos chegando ao finalzinho. Falta 3 minutinhos. Passa rápido, hein? Passa rápido, cara. Quando a conversa assim vai boa, a gente nem vê a hora. Criador do Arte, o Paraíso tá na área aí. Só Anjinho, o Anjinho disse que joga bola, mas tem minhas dúvidas, hein? Não joga nada, rapaz. Esse é muito bom curioseiro. Ó o Persizão aí, ó. Percy é outro, hein? Manja também, meu pai do céu. Manja. Esse é o homem. E tá com um resultado fantástico lá. Ultimamente eu tenho gostado muito dos pardos do Percy. Eu tenho visto. Pondo na estaca, né? Sim. Olha, quero agradecer a todo mundo aí que tá nos assistindo aí, tá? Duarte, Anjinho, Daniel, né? Entre outros, que eu não vou ficar citando o nome, senão daqui a pouco eu esqueço. Elinho, ó o Elinho aí, rapaz. Danielzão, o Hélio tá sempre o Danielzão do Rio aí, ó. Danielzão do Rio, amigão meu de o Daniel, papo para mais um. Mais de 15 anos eu conheço esse homem aí, rapaz. Daniel é gente fina. Daniel me ajuda muito nas lives. Sabe, mandando os contatos. Ai, chama esse, vambora. Vamos que vamos. O Daniel é amigão. Ó o Elinho. O Elinho é outro também. Se dá um curió bom na mão dele, faz estrago na estaca. Faz. O Harmonia era um. Tadeu, outro criador que tá aí... Outro criador que tá aqui, que eu gosto de enaltecer os amigos, Criatório Manaus do Betinho. Tá com um resultado sensacional. Bom. Manaus sensacional. Tá de parabéns. Adriano não tem que falar, Percy, o Anjinho. Criatório Anjinho só fera. Então tem muita gente boa, cara. Tá fácil começar a criar curió com qualidade. Tá fácil. Entendeu? Tá fácil. Ô Tadeu, vamos se despedir, que já vai desligar. Quero te agradecer, irmão, beleza, de coração. Tá? Muito obrigado, eu de coração mesmo. Já estou tocando aqui o canto que você fez para mim, muito bacana, gostei muito, tá? Tomara que dê certo. De coração, vai dar sim. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, que vocês precisarem contar comigo aí, é de coração, eu amo curió, fiz excelentes amigos e isso é o que manda. Obrigado aí, Sidney, pela força e tamo junto, amigão. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, meu irmão. Valeu, Adriano, abraço, tchau, valeu. Valeu, Anselmo.